Ó, exercício 1. O garoto Saul vinha cavalgando em grande velocidade quando, de repente, o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre garoto, entretanto, passa direto, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta: o motivo pelo qual o Saul voa por cima do cavalo é explicado por qual das leis de Newton? A gente acabou de ver as três de Newton. Então, qual lei dessas de física você acha que explica melhor o motivo do cavalo parar pela cobra e o garoto passar voando? Tem conservação de energia, a segunda lei de Mendel, lei de Snell, a primeira lei de Newton da inércia e a terceira lei de Newton de ação e reação. Essas três leis aqui nem são lei de Newton, né? Então, dessas duas aqui, qual que vocês acham que explica melhor o motivo do garoto ter saído voando direto? Pode falar, gente. A primeira lei? A primeira lei da inércia? Isso, né? Por quê? O que a primeira da lei da inércia fala, que a gente viu lá em cima? Que todo corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês também, que isso acontece ao contrário. Todo corpo que ele está em repouso, ele tende também a permanecer em repouso. Mas aqui no caso foi do movimento mesmo, porque estava o cavalo e o menino correndo, né? Em movimento, os ambos juntos. Aí o cavalo viu uma cobra e parou. Só que o menino não parou. Então o corpo do menino tendeu a ficar em movimento e ele acabou saindo voando por cima do cavalo. Agora aqui, essa daqui, ó. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, fazendo uma ação, então a carroça vai me puxar, fazendo uma reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção, horizontal, e devem ter a mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não me adianta dar chicotadas que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos já vimos cavalo puxando carroças de diversas maneiras, e tanto quanto a carroça quanto o cavalo saem do lugar. Temos aqui, então, uma prova que a terceira lei de Newton está errada. Afinal, como os cavalos conseguem se mover? E aí, o que vocês acham desse exercício? Antes de eu mostrar as alternativas. Vocês acham que está falha a terceira lei de Newton nesse caso? Já que toda vez que o cavalo for tentar fazer uma força, a carroça vai puxar ele para trás, com a mesma força que ele fez para puxar a carroça para frente? Mas do mesmo jeito, toda a força que ele fizer dobrada, que é esse F aqui que ele faz para puxar a carroça, né? Que esse daqui que é o F do cavalo. O F do cavalo, ele faz um F na carroça aqui. A carroça, com o mesmo dobro de força, vai puxar ele, porque a terceira lei de Newton fala que toda ação faz uma reação de mesma intensidade e sentidos. Então, essas duas forças são sempre iguais, por mais força que o cavalo puxe. Alguém aí quer falar alguma outra coisa? Você acha que está errado, que não se aplica nesse caso, a terceira lei? Então, vamos só ler aqui as alternativas, depois eu explico. Ó. A lei de Newton não explica o movimento da carroça puxado por cavalos, que foi o que a Yasmin falou, né? B. Embora as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior que a dela. Eu acho que foi mais ou menos o que a Lívia falou, né? Dele tentar fazer uma força duas vezes maior para conseguir puxar a carroça. D. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido e por isso elas se somam, permitindo o movimento do sistema. E, ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, fazendo uma força de atrito, que é essa força aqui, e recebe do chão uma força de atrito para frente, que é a FAT. Porque ao mesmo tempo que ele puxa a carroça, ele também faz um apoio no chão, para tentar pegar o impulso, né? De fazer essa força e começar a puxar a carroça.
Então, do mesmo jeito que o cavalo empurra o chão para trás, na verdade ele não empurra, né? Ele faz só uma força, não tem como empurrar o chão. Mas do mesmo jeito que ele faz uma força do chão para trás para poder se mover, o chão vai fazer uma força nele para frente para ele conseguir se mover também. Tá, de atrito para frente. Recebe também uma força F feita pela carroça que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim, sobre o cavalo, agem duas forças horizontais, a força de atrito para frente e a força F para trás. Se a força de atrito for maior que a força F, ele conseguirá sair do lugar. Qual dessas daí vocês acham que está certo? Depois eu ler. Qual que vocês acham que agora faz mais sentido explicar o movimento que o cavalo faz para conseguir puxar a carroça de lugar? Aqui, vamos começar então letra por letra. A lei de Newton não explica o movimento da carroça puxada pelos cavalos. A lei de Newton explica assim. Só que o que acontece? Desse jeito que ele colocou, parece que a força do F iria se anular com a força desse F aqui, né? A força da carroça que puxa para trás e a força do cavalo que puxa para frente. Só que o que acontece? Essa força, ela não estão no mesmo corpo. Elas estão em corpos distintos. Por isso que no final elas não acabam se anulando. Então, essa aqui está errada, porque depois a gente vai ver que a terceira lei de Newton consegue sim explicar. Na verdade, é o conjunto das três leis que explicam esse movimento. A B aqui. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Essa B, ela tá certa. Só que a questão fala pra gente explicar como que o cavalo consegue se mover. Só essa B aqui, ela não explica. Elas só falam que as forças são iguais, mas estão em corpos diferentes. Então, portanto, ela não, apesar dela estar certa, ela não explica pra gente o porquê o cavalo consegue se mover com a carroça. Aqui. C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela. Isso daqui também não tem nada a ver. Esse negócio de massa ser maior um que o outro, na verdade, vai depender de quanto de força que o cavalo vai conseguir fazer para puxar a massa da carroça. E ele não necessariamente precisa ter uma massa maior da carroça para conseguir fazer essa força. Tanto que a gente já viu várias vezes cavalo puxando com principalmente aqui em Itajubá, que a gente tem, né? Pessoal que faz ainda mudança de carroça, cavalo carregando várias coisas, e depois que ele consegue andar, ele continua puxando aquilo de boa. Até isso daí é um exemplo da primeira lei de Newton, né? Da inércia. Porque depois que o cavalo fez a primeira força para conseguir puxar todo aquele peso, como a gente vai ter a roda que facilita bastante em questão de atrito e dele continuar andando, para ele ficar mais tranquilo, continuar com aquilo em movimento do que ter que puxar tudo de novo. Então, não tem nada a ver com a massa do cavalo ter que ser maior do que a massa da carroça do que está nela. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, e por isso elas se somam, permitindo um movimento do sistema. Não, essa D aqui, ela vai totalmente contrário ao que a gente viu na terceira lei de Newton, né? Porque ela fala, a terceira lei, ela fala sempre que a gente vai ter forças de intensidades iguais e sentidos opostos, igual a gente viu aqui, né? A força de atrito indo para a esquerda, que o cavalo faz no chão, e a força que o chão faz no cavalo indo para a direita, do mesma intensidade. E aqui é a força que o cavalo puxa a carroça indo para a direita, e a força que a carroça puxa o cavalo indo para a esquerda. Então, não, as forças elas vão ser sempre de sentidos diferentes e sim intensidades iguais. Então, elas nunca vão se somar. Elas sempre, na verdade, elas se somam, mas elas somam tendo uma resultante igual a zero. Porque eu vou somar F com menos F. Então, vai dar zero. Eu nunca vou somar ela positivamente, criando força do nada. Vocês entenderam essa parte? Quando a gente fala somar, não necessariamente a gente está falando de somar em módulos iguais. Tipo, somando 1 mais 1 para ter 2. Quando a gente vai somar as forças da terceira lei de Newton em qualquer sistema, a gente sempre vai somar ela sendo a força 1 com a força menos 1, baseando com que a resultante dela seja zero. E
Ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, com uma força de atrito FAT para a esquerda. E do mesmo jeito, o chão vai empurrar o cavalo com a força de atrito FAT, só que para frente. Assim, sobre o cavalo também ele vai receber a força. Do mesmo jeito que ele está empurrando o chão, ele está empurrando a carroça para ele, de F para cá, e a carroça vai fazer o F para cá. Então, a gente vai ter 4 forças nesse sistema, né? Uma primeira, que é a força do cavalo empurrando o chão, para daí ele conseguir ter a força para empurrar a carroça, que é a força do atrito, e daí a gente também vai ter a força da carroça empurrando ele para trás e a força do chão empurrando ele para frente. Então, a gente tem que agora prestar atenção só aqui no cavalo. Eu vou até tirar um print aqui. Rapidinho. Foi. Foi. A gente tem que, isso aqui a gente pode chamar que é um sistema, né? Um sistema de mecânica. Acho que eu vou ter que, tá muito pequeno o desenho do cavalo aí para vocês, na tela, que tá na telinha do Paint aqui. Ou preciso aumentar? Não. Não? Tá. Ó. A gente tem que pensar assim agora aqui. Todo esse quadrado aqui é o nosso sistema, certo? Todas as nossas forças que a gente tem atuando está dentro desse quadrado. Só que quem é que está fazendo a força dentro do sistema? A gente só tem um corpo que faz a força, né? Que ele é quem? É o corpo do cavalo. Então agora a gente tem que pegar e ver todas as forças que estão atuando só no corpo do cavalo. E o que a gente tem de força atuando só no corpo do cavalo? Quais são as duas setinhas que tá ali dentro? Hein, gente? Ó, as setas são o quê? A F, né? Esse Fzinho amarelo, que é a força da carroça, puxando ele. E a força do FAT, que ele faz para frente. Na verdade, não. Todo mundo concorda com isso aqui? Que as forças que estão atuando em cima do cavalo é o FAT, que é a força que ele faz para frente, e a força da carroça, que é essa força aqui, ela é como se fosse a força da inércia da carroça tentando se manter no lugar, que está puxando ele para trás. Certo? Então, o que vai acontecer? Se o cavalo ele não fizer força suficiente para quebrar a inércia da carroça que puxa ele para trás, ele não vai conseguir sair do lugar. Ele só vai conseguir sair do lugar quando a força de atrito que ele fizer com o chão para forçar o chão para trás e o chão empurrar ele para frente for maior que a força que a carroça faz de puxar ele para trás e querer se manter no lugar. Por isso que essa lei E que explica o movimento do cavalo puxando a carroça, que foi mais ou menos o que eu falei, que envolve todas as 3 leis de Newton, que vai da aceleração que o cavalo vai ter que fazer com a massa dele para conseguir fazer uma força que seja maior que a força da carroça que está prendendo ele. Aí também tem a terceira lei, né, que as forças continuam sendo iguais, mesma força que o cavalo puxa, e a força que a carroça puxa ele, a força que ele empurra o chão e a força que o chão empurra ele. Entenderam? Já que vocês entenderam, vou fazer então uma outra pergunta aqui para vocês. Vou só apagar isso aqui. Vocês já viram algum exercício de física que o pessoal fala para desconsiderar a força de atrito no exercício? Para ficar mais fácil a resolução? Alguma vez vocês já viram isso?
Considerar a força do ar, a resistência do ar, a força de atrito. Então, a minha pergunta é o seguinte agora. E se, nesse exercício aqui, a gente desconsiderasse a força de atrito? Fingisse que o chão não tinha atrito. O cavalo ele ia pegar e ia conseguir tirar a carroça de lugar? O que vocês acham que ia acontecer? Ia acontecer normal, do mesmo jeito? Ia ficar parado no lugar? A carroça ia dar ré? Essa força de atrito, realmente, o cavalo ia ficar parado, né? Por mais que ele tentasse fazer força no chão, não ia ter a força de atrito para pegar e ele conseguir fazer a força no chão e o chão empurrar ele de volta. Na verdade, ele ia ficar parado aqui patinando igual um doido, né? Porque ele ia tentar fazer força no chão, o pé dele ia deslizar e nem ele, nem a carroça iam sair do lugar. Ia ficar ali, tadinho dele, andando, andando, andando e não saindo do lugar mesmo. Então, só para a gente voltar aqui, a resposta desse daqui é a letra E mesmo, né? O cavalo pega, faz a força no chão, e se a força que ele faz no chão para trás, que vai ser a mesma força que vai empurrar ele para frente, for maior do que a força que a carroça pega e faz para ele continuar no lugar, ele vai conseguir puxar ela. Então esse cavalo não é tão inteligente assim, igual ele falava, né? Agora aqui, ó. 3. Uma mesma força resultante aplicada em dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso, durante o mesmo intervalo de tempo. O corpo A, então, atinge a velocidade de 3 metros por segundo, e o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Qual dos dois corpos tem a maior massa? Justifique sua resposta. Alguém sabe aí? Qual que vocês acham que vai ter a maior massa? Alguma dica para tentar eu começar aqui a resolver esse exercício com vocês, um caminho? Ninguém? Tá, vamos então mudar a pergunta. Qual lei de Newton que você acha que é mais fácil a gente usar para explicar qual desses corpos tem a maior massa? A primeira, a segunda ou a terceira? Lembra a segunda lei que a gente tinha visto lá em cima? Qual era a fórmula dela? Beleza. Isso aqui, né? A minha força Isso. resultante, ela vai ser igual à massa do meu corpo vezes a aceleração, certo? E o que ele fala aqui no exercício? Ele fala que durante o mesmo intervalo de tempo, né, que é o meu ΔT, o A é igual ao do B, porque foi aplicada a mesma força, eles foram aplicados, só que o corpo A atingiu a velocidade de quanto? De 3 metros por segundo, né? 3 metros por segundo, e o corpo B atingiu uma velocidade de 7 metros por segundo. Beleza. Só que isso daqui, o que é esses valores? São os valores da velocidade, né? Alguém lembra qual que é a fórmula da velocidade? Tem várias fórmulas da velocidade. Metros dividido por segundo. Densidade. O metros é o quê? O que é a unidade de metro? É uma unidade de distância, né? E o que é a unidade de segundos? Uma unidade de tempo. Gente, isso daqui, ó, eu vou falar para vocês também. Ontem eu expliquei para as meninas na aula de química. Serve para física, matemática. Você sempre que vê, por exemplo, que nem aqui no caso a gente tem velocidade, que eu estou medindo a grandeza de velocidade como metros por segundo, que eu não tenho uma medida específica para ela, na verdade eu meço ela fazendo comparação entre outras duas já medidas, que é a medida de distância por tempo, a forma ela vai ser do mesmo jeito. Eu só não tá no borracha. Como assim do mesmo jeito?
Ontem que a gente tinha visto foi do caso de densidade, né? Que a gente tinha lá no exercício da densidade que era gramas por centímetros cúbico. Só que agora aqui a gente tem o quê? Da velocidade, que eu meço velocidade por metros por segundos. Então, o que ele quer dizer quando ele fala que minha velocidade é metros por segundo? Que eu tenho que o meu V, ele vai ser igual ao tanto de metro que eu estou andando em 1 segundo. Se eu sei disso daqui, que o próprio exercício me informou, eu vou saber também que meu V, ele é o quê? Ele é a minha distância dividindo pelo meu tempo. Então, eu sabendo isso daqui, eu também sei como já calcular o tempo e como calcular a distância, que é só eu inverter. Eu pegar, passar o tempo para cá, passar a velocidade para cá. E daí também a gente pode usar esse triângulo aqui, ó. Se vocês quiserem. O mesmo triângulo de ontem, de densidade, massa e volume, dá para usar nesse de velocidade, distância e tempo. Que vai ficar como? Vai ficar aqui em cima minha distância, aqui embaixo velocidade e aqui o tempo. Como que funciona esse aqui? Vamos supor, eu quero saber qual que foi a distância que o corpo percorreu. Eu vou pegar e vou colocar alguma coisa para tapar a distância. Aí o que sobrou? Sobrou a velocidade do lado do tempo. Então, eu sei que a minha distância ela vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Ah, mas agora eu quero saber quanto que tempo demorou para o corpo alcançar essa distância. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou tapar o tempo e vou ter o quê? Que tem o D em cima do V. Então, o meu tempo, ele vai ser igual ao quê? A minha distância dividida pela minha velocidade. Beleza? Vocês entenderam essa parte? Para a gente conseguir saber como que a gente calcula as coisas? Uma dica mesmo. Pra, às vezes, quando a gente entra em dúvida, esquece as fórmulas, a gente sempre pode tentar recorrer para isso, olhar para o exercício e ver. Se eu saber que a velocidade é igual a metros por segundo e que metros é a distância por tempo, isso daqui vai ser igual ao V, né? Eu consigo daí a fórmula entre eles. Tá. Agora aqui, voltando para o exercício, o que eu sei aqui? Eu sei que a força entre eles é igual, né? A aceleração entre eles é igual entre os dois corpos? Agora também lembrando a fórmula da aceleração. Vocês sabem como que mede a aceleração? Já viram? A unidade de aceleração? Alguém já viu? Eu já vi. Uhum. E como que a gente mede a aceleração, então? A gente fala, ele está acelerando tanto. E não a fórmula, mas tipo, igual eu escrevo aqui. Tipo, velocidade é metros por segundo. E aceleração, como que eu falo? Eu falo, ele está acelerando a 3, mas a 3 o quê? Qual que é a unidade? Então, aceleração é o quê? É metros por segundo ao quadrado, certo? Era isso que você tinha visto? Metros por segundo ao quadrado? Mas o que é esse metros por segundo ao quadrado? Esse metros por segundo ao quadrado é o seguinte. Eu tenho aqui metros por segundo ao quadrado. Que essa é igual à minha aceleração, né? Então, a minha aceleração ela vai ser igual, tipo, a minha distância por meu tempo ao quadrado? Faz sentido para vocês ser isso? É o tanto que eu ando pelo tempo ao quadrado? Isso, velocidade por tempo. Por quê? O que é esse metros por segundo ao quadrado? Não é o tanto que eu ando pelo tempo ao quadrado. Ele é o quê? Ele é o meu metros. Segundo ao quadrado é isso aqui, né? S vezes S. Certo? Todo mundo concorda nisso? De potência? Então, quando eu tenho multiplicando aqui em fração, eu posso fazer a mesma coisa que isso aqui, ó. Que eu tenho metros dividido por S e dividido de novo. Que do mesmo jeito que eu multiplico duas vezes, eu tenho ao quadrado. Se eu dividir duas vezes pelo mesmo número, é como se eu estivesse dividindo para esse número ao quadrado. Até aí, beleza? Para todo mundo? Faz sentido?
Então, e o que é o metros por segundo que a gente acabou de ver? Hein? Metros por segundo é a minha unidade que eu meço o quê? A gente acabou de ver, gente. O que a gente mede por metros por segundo, ó. O que a gente está medindo por metros por segundo aqui? Velocidade, né? Então, no final, a minha aceleração, ela é o quê? É a minha velocidade por segundo. O quanto que eu vou aumentar de velocidade por segundo. Por isso que depois a gente fica velocidade por segundo, só que a gente tem como medir velocidade com uma unidade específica? Não, a gente usa a comparação de duas unidades que a gente já tem, né? Que é metros por segundo. Só que como fica metros por segundo, é mais conveniente a gente medir a aceleração falando que é metros por segundo ao quadrado. Que nada mais quer dizer o quanto de velocidade ele vai aumentando por cada segundo. Tá, agora que a gente já sabe como que a gente calcula a velocidade e aceleração, a gente consegue fazer o quê? Substituir aqui na fórmula da segunda lei de Newton, né? Vamos lá, então. Velocidade. O segundo aqui, a gente costuma sempre usar esse delta. Vocês já viram esse delta também? O que significa? Tá, esse delta aqui, ele é o seguinte. Ele quer dizer variação. Variação é a partir do tempo que eu comecei a contar, meu tempo inicial, menos o tempo final. Ou o tempo final menos o tempo inicial, para daí ficar uma conta positiva, né? Acho que é melhor escrever assim. Tempo final menos o meu tempo inicial, que quando eu escrevo com esse tempo zero aqui. Quando o meu tempo inicial ele começou no zero, o meu delta fica igual ao meu t, né? Então, por isso que várias vezes a gente acaba escrevendo só S mesmo, ou T. Porque se esse daqui for zero, não vai fazer diferença eu tirar zero de um número. Mas a gente sempre escreve esse delta para ter a ideia do tempo que ele demorou. Igual aqui. Ele falou aqui quanto tempo eu demorei para pegar e ficar fazendo essa força. Ele não comentou nada, né? Ele falou só que teve um período de tempo que ele pegou e fez a força, e nesse período que foi igual tanto para o A, tanto para o B, os dois chegaram na velocidade de um de 3 e outro de 7 metros por segundo, certo? Então eu não posso pegar e falar qual foi o tempo de cada um, mas eu sei que o tempo deles foram iguais. Então eu vou pegar e vou deixar aqui. Delta T. Então ficou assim. Eu tenho uma força que foi igual também para os dois, né? Que foi a mesma força que ele disse. Que foi aplicada numa massa que foi diferente, certo? Todos vocês concordam que a massa é diferente? E a gente quer saber qual que é o mais pesado? Sim. Num período de tempo igual. Agora aqui a gente vai começar a brincar aqui com essa fórmula que eu cheguei. Eu tenho que essa força aqui minha, ela é um número constante e eu não consigo mudar nela, porque eu fiz uma força igual para os dois. O que eu mudo nesse exercício aqui, entre esses dois corpos? É a velocidade e a massa, né? Porque meu tempo também, ele foi igual ao mesmo para os dois. Então meu tempo, se eu quiser, como ele foi igual, eu posso até apagar aqui. Do mesmo jeito que na aula de química a gente pegou e tinha apagado o volume, para a gente começar a comparar entre os dois spots. Você lembram, Liv e Larissa? Que a gente tinha pegado para ver se eu aumentasse um lado, qual que ia aumentar o outro? É a mesma ideia aqui. Então, eu não preciso do meu tempo na equação porque ele não muda. Ele continua a mesma coisa. Eu sei que a força é igual aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que a velocidade do B, ela é maior que a do A, certo? Então, a minha velocidade do B vai ser maior. Só que a força dos dois são iguais, elas são constantes, certo? E se eu tenho uma velocidade maior, o que acontece com a minha massa? Para ela poder dar o mesmo resultado de força. Numa multiplicação, por exemplo,
eu tenho que meu resultado ele tem que ser 4. Deixa eu botar aqui. Eu tenho que o meu resultado tem que ser 4. Aí eu tenho dois números, por exemplo, 2 vezes 2. Aí eu vou apagar esse 2 aqui. Esse 2 aqui meu agora não é mais 2. Agora ele é 4. O que tem que acontecer com esse número, outro número aqui para o resultado continuar sendo 4? Ele tem que virar 1? Uhum, ele tem que virar 1, ele tem que diminuir, certo? Porque se eu aumentei de um lado, na multiplicação, do outro tem que diminuir. Então, quanto maior minha velocidade, para eu continuar tendo uma mesma força, isso quer dizer o quê? Que a minha massa ela é menor. Acho que se eu inventar essa equação aqui, vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. A gente podia fazer assim, ó. Ó, essa daqui é a mesma forma, vocês concordam? Eu só peguei e troquei a velocidade, passei a força dividindo a velocidade para o outro lado. Vocês concordam, gente? Aqui, ó, antes estava aqui assim, né? Uhum. Tava pela vezes velocidade aqui, né? Não, isso aqui tá errado. Quem que falou? Uhum. Aqui ia ficar a velocidade é igual a força resultante dividido pela massa. Isso aqui que seria o certo, a massa passa para cá dividindo. Então vamos tentar ver por aqui agora para ver se fica mais fácil. Ó. A força que eu fiz nos dois corpos, elas têm que ser iguais, certo? Porque ele falou no exercício que as forças são iguais. Então eu não consigo mexer com essa força aqui. E eu quero descobrir a massa, certo? Então, vamos supor aqui. A velocidade do B, eu descobri que ela foi maior do que a velocidade do A. Para a velocidade do B ser maior que a velocidade do a massa do B ela vai ter que ser menor ou maior que a do A, sendo que eles tiveram a mesma força. O que vocês acham? Esse número aqui é igual para todo mundo. Para eu conseguir aumentar a minha velocidade, aqui embaixo eu vou ter que dividir por um número maior ou um número menor. O que eu tenho um resultado maior? Se eu dividir a força, por exemplo, por 1000, ou dividir a força por 10? Qual desses dois aqui? Eu sei que esse daqui é o mesmo número, esse F aqui para os dois. Qual desses dois aqui dá maior? Eu dividi um número por 10 ou por 1000? Vou fazer melhor aqui. Eu vou pegar e vou colocar aqui 100. Eu tenho aqui, ó, 100 dividido por 1000 e 100 dividido por 10, certo? Quanto que dá o resultado disso? Porque aqui, nem aqui, a força ele falou que foi a mesma coisa, certo? A força dos dois. A gente pode falar que é 100, a gente não sabe, mas a gente sabe que é igual. O 100 dividido por 1000 vai dar quanto? Vai dar 0,1, né? E o 100 dividido por 10? Dá 10. Então, quanto menor for o número que eu divido, maior vai ser o meu resultado, certo? Beleza? Sem problemas nisso? Uhum. Yasmin, Lívia. Eu caí, gente? Acho que deu uma travada aqui, não sei. Tá, então a gente sabe que quanto menor o número que eu divido, maior vai ser meu resultado. Então, se eu estou aumentando meu resultado aqui, quer dizer o quê? Que esse número meu, ele está sendo diminuído, certo? Ele é menor.
para eu, com a mesma força, conseguir uma velocidade maior. Sendo assim, quem que alcançou a maior velocidade aqui? O A ou o B? O B, certo? Então, se o B ele alcançou uma velocidade maior com a mesma força que ele estava empurrando os dois, quer dizer então o quê? Que a massa do B é a menor. E seguindo esse raciocínio, quem que é o objeto dos dois corpos que tem a massa maior? O A ou o B? Qual dos dois que tem a massa maior? Já que a gente viu isso aqui, que quem alcança a maior velocidade é o que tem a menor massa. Uhum, o A. Mas isso tudo por quê? Isso daqui, ele só. Esse esquema aqui que a gente fez só valeu por causa de uma coisa. Opa. Por que valeu isso aqui que a gente fez? Porque o nosso F, ele estava constante, que foi o que ele disse no exercício, entendeu? Então vamos fazer aqui de novo. Agora eu vou fazer bem mais rápido. Só para a gente seguir o mesmo caminho, sabendo que o F é constante. Sabendo que o F é constante e que o tempo entre os dois foram iguais, entendeu? A partir disso que o exercício falou, a gente consegue deduzir que a massa do A é maior que a do B. Qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Que a aceleração é igual à velocidade sobre o tempo, certo? Até velocidade sobre o tempo. Aí, a gente sabendo que a aceleração é igual à velocidade sobre o tempo, e a velocidade eu sei, eu vou substituir nessa fórmula aqui. Então, agora minha fórmula fica como? F igual a massa vezes velocidade sobre o tempo. O tempo entre os dois são iguais. Então, para fazer esse tipo de comparação, como que eu sei que o tempo não vai diminuir e nem aumentar? Para ele não me interessa. Então, eu posso pegar e tirar o tempo. Para minha comparação, para eu saber o que acontece, eu só vou ter igual que a massa, a força, ela vai depender. Ó, vou até mudar isso aqui, porque quando a gente está fazendo esse tipo de comparação, a gente convence a escrever assim, ó. Opa, isso aqui ficou feio demais. A gente faz esse alfa. Esse alfa é a mesma coisa que um igual, mas é só para dizer que não é igual, entendeu? Que ela está relacionada com o quê? Com a multiplicação da massa pela da velocidade. Quem aqui meu que é constante? É meu F, né? Então, se meu F é constante e eu sei que um teve uma velocidade maior, o que tinha que acontecer com a minha massa? Para ele ficar com a mesma força que o do A? Ele tem que pegar e o quê? Diminuir. Outro jeito que a gente pode escrever isso é assim também, ó. Se a gente fosse pegar e ver o resultado da massa, que a massa é igual a força dividido pela velocidade, que é a mesma coisa, só que agora a gente está focando na massa. Quando a gente faz isso, a gente pode falar o quê? Se a velocidade diminui, a massa ela aumenta, e do mesmo outro jeito, se a velocidade aumenta, a massa diminui. Isso não quer dizer nada mais que o quê? Que a minha massa e a minha velocidade são inversamente proporcionais. Esse é o termo certo que a gente usa para falar, quando um aumenta e o outro diminui. Então, como que ficaria a resposta desse exercício? Aqui. Quais dos dois corpos têm a massa maior? A gente viu que o A tem a massa maior que a do B, certo? E por que a gente sabe que o A tem a massa maior que a do B? Porque a gente descobriu que nesse sistema a massa ela é inversamente proporcional à velocidade do corpo. Então isso quer dizer o quê? Que o corpo que ele tem a maior velocidade, ele sempre vai ser o corpo de menor massa. Certo? Se vocês até quiserem escrever isso daqui daí na folha de vocês, para vocês terem lá depois, uma força que é constante para maior massa eu vou ter menor velocidade ou vice-versa.
Beleza, então, esse exercício número 3, alguma dúvida? Se tiver, pode falar, gente, sem problema. Não? Uhum. Cauã, Maria. A maior massa vai ser o A. Por que vai ser o A? Porque ele falou aqui que qual que foi a velocidade que o A atingiu? 3 metros por segundo, certo? O que o B atingiu foi 7 metros por segundo. E a gente sabe que o quê? Que o corpo que atingir a maior velocidade, ele é o corpo que tem a menor massa. Do mesmo jeito, isso quer dizer o quê? Que o corpo que atingir a menor velocidade, ele vai ser o corpo que tem a maior massa. E qual dos dois atingiu a menor velocidade? O A. Então quer dizer que o A tem a maior massa. Aqui, ó. Isso aqui parece ser facinho, ó. Qual é a força resultante necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com o seu ocupante com massa total de 60 kg a 1 metro por segundo ao quadrado? E aí, como que a gente resolve esse? Esse aqui é mais facinho, vocês não acham? Vamos primeiro aqui. O que o exercício falou pra gente? Ele falou que a massa da bicicleta mais a massa do cara que está pedalando, que é a massa total, foi de 60 quilos, certo? E o que esse é 1,5 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer o que essa medida aqui? O que eu estou medindo com metros por segundo ao quadrado? Que a gente viu no exercício passado. A velocidade dos dois? Ou não, outra coisa? Ninguém quer falar o que é? Bom, se ninguém vai falar, eu vou escrever aqui então. É a aceleração, né? Que a gente já tinha visto. A aceleração que eu vou medir ela em metros por segundo ao quadrado. Que é metros por segundo dividido por segundo, velocidade por tempo. Metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer, então? Que a cada 1 segundo que passa, a minha velocidade ela vai aumentar em 1,5 metros por segundo. Então, vai dar 1 segundo, ele vai estar 1,5 metros por segundo. Vai dar 2 segundos, a minha bicicleta vai estar a 3 metros por segundo. Vai dar 3 segundos, agora a minha bicicleta vai estar quanto? 4,5 metros por segundo. É assim que eu uso a medida de aceleração. E agora aqui, ele quer descobrir o quê? Qual é a força resultante que tem na bicicleta para ela conseguir ter essa aceleração, né? Qual que é a força resultante? E aí, como que eu faço para descobrir a força resultante? A força aqui, a gente ia resolver ela usando a segunda lei de Newton normal, que ela fala que a minha força é igual a massa vezes a aceleração. Então, como que eu faço para descobrir a força? Agora aqui é só eu pegar e trocar. No lugar de massa, eu vou colocar o quê? O meu valor da minha massa. E no lugar de aceleração, vou colocar o valor da minha aceleração. E quanto que dá essa daqui? Agora é só fazer a matemática. Quanto que é 60 vezes 1,5? Alguém sabe de cabeça dessa conta? Quanto que será que é? 90? Isso. 90 newtons, que é a unidade de medida de força. Então, qual é a força resultante para a 1,5 metros por segundo? Vai ser 90 newtons. Beleza? Esse? Sem problema. Era só pegar e substituir mesmo na minha fórmula aqui os valores. Fez mais sentido agora? Facinho esse, não é? Sempre quando ele tiver exercício de perguntando de força e ele dá massa, aceleração, ou ele vai pegar, vai dar força querendo saber a aceleração, ou ao contrário, é só a gente escrever a fórmula e substituir os valores, que não tem erro. Todo mundo anotou esse daí no 4, a resposta certinho? Como que tá?
o último. O que ele fala aqui? Em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o modo, a direção, o sentido da aceleração que cada corpo está submetido. Tá? Vocês já fizeram algum exercício que a gente tem mais de uma força? Gente, na verdade o do cavalo ele tinha mais ou menos um pouco a ver com isso, né? Que a gente tinha várias forças no corpo e tal. Esse daqui é um exercício que a gente vai fazer pela resultante do sistema. Deixa eu só anotar aqui 2 kg e 3 kg. Tá. Nesse primeiro aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma força de 9 newtons puxando aqui para a esquerda. O outro, a gente vai ter o quê? Uma força de 5 newtons puxando para a direita. Aqui nesse, a gente vai ter uma força de 4 newtons empurrando para a direita. E aqui uma outra força de 8 newtons puxando para a direita. Tá. Primeira coisa, a gente tem que determinar qual que está sendo a força resultante em cada corpo. Porque que nem aqui. Aqui eu tenho a minha F1, por exemplo. E aqui eu tenho a minha F2, que estão em sentidos opostos. Aqui eu vou ter a minha F1 e a minha F2 no mesmo sentido. Se esses dois aqui estão em sentidos opostos, o que faz para vocês mais sentido para dar a força resultante? O que eu tenho que fazer com essas duas forças? Subtrair, né? Então, a minha força resultante, ela vai ser o quê? Já que aqui estão em sentidos opostos. Vai ser o F1 menos o F2. Que vai ser o quê? 5 menos 9. Quanto que dá isso? Menos 4, certo? Que é a minha força resultante nesse primeiro. O que quer dizer esse menos 4? Alguém tem uma dúvida? É uma força negativa? Por que deu menos 4? Alguém sabe explicar esse? Alguém tem alguma ideia de por que deu menos 4? Eu acho que Por causa de eles estarem em sentidos opostos, a gente faz a subtração. O menos 4 aqui, ele deu por causa de um seguinte. Sempre quando eu vou estar trabalhando com exercício de forma vetorial, eu tenho que adicionar meus nortes, para eu saber como começar o exercício. Esse menos 4 aqui não quer dizer que está errado, realmente é menos 4. Só que o que aconteceu para ter dado menos 4? Eu adotei que todas as minhas forças que estavam do lado direito do sistema seriam as minhas forças positivas. E todas as minhas forças que estavam do lado esquerdo seriam as minhas forças negativas. Então, quando esse resultado aqui da minha força resultante ele dá menos 4 newtons, quer dizer o quê? Que eu tenho 4 newtons, só que puxando para a esquerda. Então, no final, a minha força resultante, ela é o quê? Ela vai ser uma força desse vetor aqui, de 4 newtons, só que para cá. Entendeu? Independente de ser positivo ou não. Depois disso, se eu quiser e vir para ficar mais fácil agora de eu resolver o meu exercício, mudar o sentido da força, agora eu não quero ficar trabalhando com número negativo que eu me confundo. É só eu pegar e vir falar que todas as forças que estão no lado esquerdo é positivo e todas as forças do lado esquerdo é negativo. Ou até mesmo se você já percebesse aqui que o número 9 ele é maior do que o 5, e para ficar mais fácil para você, mais cômodo, se já quisesse começar o exercício falando que tudo que está do lado esquerdo é positivo e tudo que está do lado direito é negativo, você podia começar. Aí a gente só ia pegar e fazer a soma das forças daí. Porque, na verdade, quando a gente fez isso, de força resultante de F1 menos F2 que eu tinha falado, na verdade, a gente estava fazendo isso aqui, ó. Qual que é a terceira lei de... Não é a terceira lei de Newton, não vou confundir vocês, mas a gente tem que saber a força resultante, que é a soma de todas as forças, né? Na terceira lei de Newton a gente fala que é zero, mas aqui não é esse caso, eu confundi agora. Aqui a gente tinha feito o seguinte, F1 mais F2. Só voltando aqui, esse aqui era 9, né?
9 e 5. F1 mais F2. Meu F1 é quanto? É 5. Mais meu F2. Quanto que é meu F2? Meu F2 antes eu tinha falado que ele era negativo, né? Então ele ficou menos 9. Aí, por regra de sinal, mais com menos no parênteses, 5 menos 9. Por isso que deu negativo. Mas a intenção sempre vai ser essa. Se fosse que nem aqui, com esse daqui positivo e esse negativo, ia ficar a mesma coisa aqui, ia ficar só que menos 5 mais 9, que ia dar no final 4. E como meu positivo é para a esquerda, eu sei que está puxando para a esquerda. Mas forças em sentidos opostos, sempre vou ter a ideia de uma força tentar subtrair da outra. Então, nesse primeiro caso aqui, a minha força, ela ficou o quê? 4 newtons com sentido para a esquerda, certo? E agora, nesse aqui, que eu tenho 4 newtons empurrando e 8 newtons puxando. Qual que vai ser a minha força resultante? Vai ser do mesmo jeito, né? F1 mais F2. E o sentido das forças para eu colocar aqui? Eu vou escolher agora o lado direito, todas as minhas forças que estão vazando para o lado direito ser positiva, e todas as minhas forças do lado esquerdo sendo negativa. Então, como que fica a soma da minha força resultante aqui? O meu F1, que está aqui, ele vai ficar positivo ou negativo? O que vocês vão? Uhum. Alguém acha que fica positivo? Ninguém? Bom, nesse caso aqui, o meu F1 ele vai ficar positivo. Mas como assim positivo? Ele não está do lado esquerdo? Ele está do lado esquerdo. Mas qual que é o sentido dele? Ele está fazendo força para a direita ou força para a esquerda? Ele está fazendo força para a direita, né? E a gente adotou que toda força que eu fizer para a direita, ela vai ser de módulo positivo. Então ele fica positivo. Tem que tomar cuidado para não confundir isso. Não é porque a força está do lado esquerdo que ela vai ser uma força negativa. É tudo em relação ao sentido do que a força que ela está. Se ela está apontando para a direita ou para a esquerda. Beleza? Entendeu, Lívia? Todo mundo entendeu? Por que, que essa força, mesmo ela estando do lado esquerdo, ela está sendo positiva? Porque no Sim. final, ela está apontando para o lado direito. E eu deduzi que o meu sentido do lado direito ele é o positivo. Então, e essa força aqui da F2? Ela vai ficar positiva ou negativa? Uhum, positivo também, porque ela está apontando para a direita. 8 newtons. Aí 4 mais 12, 4 mais 8, 12. Então, se isso daqui estiver confundindo vocês na hora, de ter que escolher um lado, de positivo ou outro, vocês podem fazer de só pegar e ver mesmo por intuição. Se eu tenho duas forças que estão apontando para o mesmo lado, elas vão se somar ou subtrair? Vão se somar, certo? E se eu tenho duas forças igual esse aqui, apontando para lados diferentes, elas somam ou se subtraem? Se elas estão diferentes. Elas vão se subtrair. Só que vocês têm que tentar sempre lembrar daí que onde eu tenho a maioria da minha força vai continuar apontando desse lado, que nem aqui a maioria da minha força estava no sentido esquerdo, para o 9. Então eu vou puxar aqui para o 9. E nesse daqui não tem muito, né? Porque elas estão sempre apontando para o mesmo lado. Então eu vou somar, elas vão continuar empurrando o bloco para a direita. Então a minha resultante aqui nesse bloquinho aqui vai ser para a direita com uma intensidade de 12 newtons. Vocês anotaram essa primeira parte? Da gente calculando a força, se vai somar ou subtrair? Tá, beleza. Então, agora aqui, ele quer o quê? Determinar o modo. Determinamos. A direção e o sentido da aceleração. A direção e o sentido da aceleração, ela sempre vai estar na mesma direção e sentido que está a minha força resultante. Então, a gente já determinou aqui também. Nesse segundo bloco aqui, está indo para a direita, e no primeiro bloco, indo para a esquerda.
Ah, tá. Ele quer determinar o módulo, a direção e sentido, tudo da aceleração, não é da força. Como que a gente vai determinar o módulo? Que a direção e sentido é igual, a gente já sabe aqui. Mas e o módulo agora da aceleração? Como que a gente vai determinar? Como que eu vou calcular essa aceleração aqui? Alguma ideia? É a mesma coisa do exercício passado. Do mesmo jeito que a gente calculou a força, a gente vai usar agora só que para calcular a aceleração. Aí como que a gente faz? A fórmula. Mas aqui, o que eu tenho aqui? Eu não tenho nem a velocidade nem o tempo, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha força, certo? Certo. E a minha massa. Tem alguma fórmula que eu consigo relacionar força, massa e aceleração? Tem alguma fórmula que eu tenho esses três juntos? A minha aceleração, a força e a massa? Vocês não lembram de nenhuma? A gente tem a fórmula da segunda lei de Newton, não tem? Qual que é a fórmula da segunda lei de Newton? Que a gente usou já no exercício anterior também. Olha aí, vocês anotaram? A minha força resultante vai ser igual a quê? A minha massa vezes a aceleração, certo? Eu não tenho essa fórmula aqui que eu relacionar os três juntos? Eu tenho a minha força que eu estou fazendo no bloco? A minha força resultante? Acabei de achar aqui, que ela é 4. Eu tenho a massa do bloco, que é 2. E como que eu faço para descobrir a aceleração agora? É dividida. Está multiplicando aqui, eu só passo dividido. Então, a minha aceleração do primeiro bloco deu quanto? 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui para esse outro. Eu tenho F igual a M vezes A. Se quiser, já até, para não confundir depois, passar primeiro, que meu A vai ser igual ao F dividido por M. E quanto que vai dar isso aqui? 12 dividido por 3, certo? E quanto que dá no final? 4 metros por segundo. Se vocês quiserem depois só escrever aqui embaixo também do quadradinho, 4 metros por segundo, como eles possuem a mesma direção e sentido, sem problema também. E nesse daqui é a mesma coisa. 2 metros por segundo. Que ele vai sempre estar acompanhando o mesmo sentido e direção da força, a aceleração. Vocês entenderam esse? Uhum. Então, só uma coisa para vocês não esquecerem, que foi a mesma coisa aqui, ó. Nesse exercício, nesse daqui e nesse. Sempre quando eles estiverem falando de velocidade, massa, ou força e massa, a gente sempre vai resolver esse exercício com a equação da lei de Newton, certo? Que é a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Isso daqui usa sempre, gente. Não pode esquecer essa formulazinha aqui. Sempre vai estar usando ela nesses exercícios de força, de sistemas. Então, que nem esse daqui. Nesse daqui a gente usou a lei de Newton, no 3. A gente usou ela, só que a gente usou diferente. Por quê? O que a gente teve que fazer? A gente teve que falar que a massa era igual que a velocidade por tempo, certo? Porque a gente não tinha aceleração, mas a gente sabia que o tempo era igual e sabia a velocidade. Então era só isso mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida desses outros exercícios aqui, do primeiro, segundo ou terceiro? Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.